你们可以称呼我愚者。 Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para mais 4 capítulos de Lord of Mysteries. Nossa live confirmado pro sabadão, né? O sábado agora nós vamos fazer uma live e a gente vai ficar quase a tarde inteira, né? A gente vai do 88 ou do 90, onde a gente terminar aqui nos próximos dias. Provavelmente sexta-feira a gente vai ler mais 4 capítulos. A gente vai hoje até o 83, vamos até o 87, provavelmente vamos do 88 até o capítulo 100 em live, beleza? Sabadão, a partir do meio-dia, eu vou estar ao vivo junto com vocês aqui para vocês participarem. E eu queria agradecer ao Jefferson da Silva pela contribuição e também o mano Júlio Noval, né? O Júlio Noval que também é membro aqui do canal. Vocês podem continuar ajudando e fortalecendo ainda mais os conteúdos de Lord of Mysteries, seja através do Pix ou até mesmo aqui através do Valeu, ou se tornando membro do canal, como você preferir. Então você pode continuar fortalecendo ainda mais os nossos conteúdos e a gente trazer ainda mais detalhes de Lord of Mysteries por aqui. Olá, Lord of Mysteries capítulo 80, convite para o banquete, né? Convite para banquete ficou estranho, né? Depois de jantar, um Clan saciado relaxou casualmente no sofá da sala. Ele usou um pequeno abridor de cartas para abrir a carta que recebeu de seu mentor. Neste momento, Melissa estava sentada à mesa de jantar, trabalhando arduamente em um problema de um livro didático, com um lampião a gás como iluminação. Benson estavam acomodado em um assento único, lendo contabilidade para iniciantes. Clan encontrou 3 páginas na carta que leu com medo e expectativa. Muito feliz em receber sua carta, isso me lembra os bons velhos tempos nos últimos anos. Infelizmente, Welsh e Naya nos deixaram para sempre. Fui a seus enterros separadamente e pude sentir a angústia de seus pais. Os dois eram jovens adultos que deveriam ter um futuro lindo e brilhante pela frente. O destino é sempre tão imprevisível. Ninguém pode saber o que acontecerá no futuro. Eu experimentei mais à medida que envelheci e posso sentir que cada vez mais a fraqueza e o desamparo da humanidade. Em relação às informações históricas que giram em torno do pico principal de Ornaces, lembro que o arqueólogo, o Sr. John Joseph, publicou uma vez uma monografia detalhando-o. Inclui seus relatos de seu tempo no pico principal de Ornaces. Ele descobriu alguns edifícios antigos com mais de 1000 anos. O que envergonha todo historiador e arqueólogo é a nossa incapacidade de datar com precisão a época. Só podemos fazer uma estimativa grosseira com base no estilo da arquitetura, nas características dos murais e em alguns dos textos que podemos decifrar. É inacreditável que um pico de montanha tão alto tenha humanos morando lá. Você nem vai imaginar o que o pessoal faz no Equador e na Bolívia, né? O Sr. Joseph tem ampla evidência para provar que aqueles humanos desenvolveram uma civilização que eles podem chamar de sua. Quanto aos detalhes, é difícil descrevê-los completamente nessa carta. Sugiro que tente pegar emprestada essa monografia da biblioteca de Deweyville. Acredite em mim, a doação do Sr. Deweyville para essa biblioteca faz com que ela tenha mais livros em seu acervo do que a construída pelo governo da cidade. O título da monografia é Pesquisa das Relíquias do Pico Principal de Ornaces. Foi publicado pela Companhia de Publicação de Lowen. Além disso, existem alguns trabalhos que discutem algo relevante. Eles estão publicados nas revistas Nova Arqueologia, Sumário de Arqueologia, a edição exata e o volume da revisão são... E aí o Clan continuou lendo, né? Clan leu cada palavra e repetiu os nomes da monografia e dos artigos em silêncio. Logo depois, ele encontrou um papel e envelope, bem como uma caneta tinteiro, antes de escrever um agradecimento. Melissa, me ajude a enviar essa carta. Este é o dinheiro para o selo. Clan colocou o envelope lacrado e o dinheiro mais do que suficiente para os selos na mesa de sua irmã. Melissa deu uma olhada e curvou os lábios. Clan, os selos não custam tanto. Sim, selos não, mas uma garota deve ter alguma mesada. Clan respondeu com um sorriso. Acredito que Selena já mencionou isso para você antes. Percebendo que Melissa estava prestes a protestar, ele acrescentou com pressa. Pode ser usado para comprar os materiais e ferramentas que você precisa. Ferramentas? Melissa repetiu suavemente várias vezes antes de lançar seu olhar de volta para seus livros. Certo, disse ela enquanto assentia de leve. Os cantos da boca de Clan se curvaram para cima de imediato, enquanto ele caminhava rapidamente de volta para o sofá. Excelentes habilidades de persuasão. Você identificou com
precisão a fraqueza de Melissa. Benson deu um sinal de positivo ao falar com uma risada reprimida. Clan limpou a garganta e disse com toda a seriedade: então, como devo persuadi-lo? Seu autoestudo deve enfatizar a linguagem e a literatura antiga. Claro, matemática básica e lógica são igualmente importantes. De acordo com o currículo das escolas públicas e das escolas de gramática, bem como o material testado nas admissões da faculdade, Clan estava muito confiante sobre a direção geral que os próximos concursos públicos se concentrariam. Benson tocou a linha do cabelo e disse com um sorriso autodepreciativo: eu me sinto como um babuíno de cabelos cacheados na frente desses livros, mas eles são de fato úteis, disse Clan com um sorriso determinado. Neste momento, Melissa largou a caneta tinteiro, levantou-se e caminhou até o sofá. Benson: Clan, este domingo é aniversário de Selena. Ela e seus pais desejam convidar todos nós para um banquete em sua casa. Vocês dois estão livres? Acho que poderei ir, disse Clan depois de pensar um pouco. Ele poderia aproveitar a oportunidade para conhecer os amigos de sua irmã. Isso poderia impedi-lo de ser totalmente ignorante sempre que algo acontecesse com ela. Eu também, Benson disse enquanto penteava os cabelos com os dedos. Parece que teremos que pensar em um presente de aniversário para a senhorita Selena. Clan sorriu. Isso deve ser deixado para Melissa. Ela conhece a senhorita Selena melhor do que nós. Além disso, o que precisamos fazer é que um cavalheiro deve fazer: pagar por isso. Esta é a primeira vez que ouço alguém descrever a preguiça de uma maneira tão agradável, disse Benson enquanto balançava a cabeça e ria. O Benson é muito carismático, né, cara? Clan voltou com um sorriso. Este é o propósito da linguagem e da literatura antiga. O Benson ficou em silêncio. Benson nunca esperou que Clan voltasse ao assunto em questão. Isso o deixou sem palavras por um momento. No dia seguinte, Clan vestia seu terno formal, barato e segurava sua bengala preta incrustada de prata enquanto subia as escadas e chegava à entrada da companhia de segurança Espinho Negro. Seu smoking já tinha sido enviado para os alfaiates. Clan estava prestes a cumprimentar Rosanne quando viu o Capitão Dan sair da divisória. Bom dia, Clan. Você teve uma boa noite de sono? Dan perguntou com preocupação. Clan respondeu honestamente: melhor do que eu esperava. Eu nem tive pesadelos, mas ainda me sinto pesado e um pouco enojado quando me lembro das coisas. Muito bom, sinto-me seguro ao ouvir isso, disse Dan com um sorriso afirmativo. Depois de conversar sobre o tempo, ele levantou uma questão. A Catedral Sagrada respondeu ao meu telegrama. Lorota e companhia devem escoltar imediatamente o artefato selado 2049 e o caderno da família Antígono de volta a Beckland. Eles também enviaram um falcão noturno adicional ontem à tarde via locomotiva a vapor para ajudar. Acredito que eles já partiram. Já partiram? Isso significa que eu estou completamente livre do traumatizante caderno da família Antígonos? Clan ficou surpreso. Ele achou surreal como se estivesse sonhando. Isso é mais relaxante do que eu imaginava. É improvável que haja algum acompanhamento, certo? Que a deusa os abençoe e que tenham uma jornada tranquila. Após alguns segundos de silêncio, Clan fez o sinal da lua carmesim no peito. Dan colocou seu chapéu e apontou para a porta. Tenho que patrulhar o jardim do cemitério Rafael. Ei, esqueci de uma coisa. As investigações de Leonard e do departamento de polícia deram fruto. Eles encontraram o motorista da carruagem que conduziu os palhaços. Confirmamos sua residência temporária na cidade de Tingen, mas eles foram bastante cautelosos. Não deixaram nenhuma pista valiosa. Como esperado de uma antiga organização secreta, Clan repetiu com melancolia. Dan sentiu e se virou para ir para a porta. Ele parou 3 segundos depois e virou a cabeça. Além disso, a catedral precisa de mais 2 ou 3 dias antes de nos notificar sobre sua inscrição para se tornar um membro oficial. Isso é tratado por um departamento diferente, separado daquele que lida com o caderno da família Antígono. Eles têm diferentes níveis de eficiência. Quando se trata ali de algo pra eles, é rapidinho, né? Agora quando se trata de algo pros outros, aí ó, demora. Entendo, respondeu Clan com sinceridade. Enquanto isso, ele ajudou seu capitão adicionando por dentro. Lembre-se de enviar o pedido de compensação hoje. Observando Dan sair, Clan ouviu Rosanne exclamar: deusa, Clan, você vai se tornar um membro formal? Você se juntou a nós há apenas um mês. Clan sorriu. Depois de consumir a poção do vidente, era apenas uma questão de tempo. Isso é razoável. Rosanne ficou atordoada por alguns segundos antes de suspirar de repente. Então, pessoal, quem sabe faz ao vivo, né?
A lâmpada desse softbox acabou queimando no meio da hora que eu tava falando, tava lendo aqui o capítulo, bem no começo do vídeo. Vocês vão ver que a iluminação mudou um pouquinho aqui, né? A iluminação mudou um pouquinho, vou ficar sem esse softbox. Acabei acendendo a luz do quarto para tentar dar uma iluminada, mas acabou ficando com um grau mais aqui escuro, mais dark. Acho que combina um pouquinho com Lord of Mysteries, né? Mas continuando aqui o capítulo, né? Continuamos aqui a nossa leitura. Deusa, Clem, você se tornou um membro formal. Você se juntou a nós faz apenas um mês. Clem sorriu. Depois de consumir a poção de vidente, era apenas uma questão de tempo. Isso é razoável. Rosane ficou atordoada por alguns segundos depois de suspirar de repente. Eu estava rezando para que você terminasse suas aulas de misticismo, para que pudesse ser adicionado à lista de vigias do arsenal. Mas, deusa, eu tenho que estar de plantão a cada 2 dias. Eu não sou uma sem sono. Minha pele, meu estado de espírito. Deusa, salve-me. Ué, só tomar a poção. Você não deveria estar muito familiarizada com esse estilo de vida? Antes de eu entrar, sempre foi você, Bradit e o velho Neil que se revezavam, certo? Clem perguntou intrigado. Rosane balançou a cabeça com um olhar deprimido. Não, antes eram 4, 5 até. Infelizmente, Kenlan escolheu se tornar um sem sono. Viola optou por não estender seu contrato no mês passado e ingressou na companhia de maquinaria Coy Noel. Ela é uma garota talentosa quando se trata de criação. Só lhe faltava oportunidade e dinheiro. 5 anos como funcionária civil permitiram que ela tivesse economias suficientes. Tendo dito isso, Rosane de repente olhou para Clem e riu com a boca coberta. Eu pensei em uma boa solução. Clem, case-se o mais rápido possível. Então, exponha acidentalmente o segredo dos Beyonders para ela. Isso é considerando o vazamento muito pequeno, portanto não haverá penalidades muito pesadas. Afinal, quem pode mentir para uma pessoa que divide a mesma cama com você por longos períodos de tempo? Você pode apresentá-la a nós quando isso acontecer e torná-la uma funcionária civil. Que plano perfeito! Os cantos da boca de Clem se contraíram. Senhorita Rosane, você também pode encontrar um marido rapidamente. Deve ser ainda mais fácil. Acredito que você tenha os meios adequados para divulgar o segredo a ele. Os olhos de Rosane se arregalaram e ela ficou boquiaberta quando ouviu. Olha, o Clem, ele afiado, né? Como posso? Casamento é um assunto muito sério. Eu tenho que escolhê-lo cuidadosamente e observá-lo por um período de tempo para garantir que seja um bom par. Não foi isso que você disse há um segundo. Clem não se incomodou em discutir com Rosane. Ele sorriu enquanto conversava um pouco antes de se despedir e ir para o subsolo. No arsenal, ele viu o velho Neil lutando com o café moído. Então, ele se sentou e esperou pacientemente. Em breve, você será um membro oficial, certo? O velho Neil perguntou com casualidade enquanto filtrava o café. O capitão disse que são necessários mais 2 ou 3 dias. Ainda é uma questão de saber se a Catedral Sagrada vai aprovar, disse Clem francamente. Hehe, o velho Neil riu. A Catedral Sagrada não negará casos como esses, especialmente quando você já é um Beyonder. Dito isso, ele virou a cabeça e encarou Clem. Ele disse com uma risada. Você deve estar mentalmente preparado. Há um ritual que todo membro oficial dos Falcões Noturnos deve passar. Você precisará completar uma missão de forma independente. Claro, Dan com certeza escolherá a mais fácil e simples para um novato. Além disso, você é um vidente do tipo de suporte. Ah, interessante isso aqui, hein? Interessante. Será que teremos uma missão inédita que foi cortada ali da animação? Né? Que foi cortada ali para a animação? Bora lá, capítulo 81. Lord of Mysteries capítulo 81, finalmente se reunindo. Tenho que completar uma missão sozinho para me tornar um membro oficial? Clem ficou surpreso. Mas talvez nem tenhamos uma missão essa semana. E pode não ser tão simples. Isso não significa que levarei de 1 a 2 meses para me tornar um Falcão Noturno oficial? Só assim terei um aumento de salário? O velho Neil cheirou o café e lançou-lhe um olhar. É apenas um ritual entre os Falcões Noturnos. Afinal, estamos no auge do perigo Beyonder e não queremos que nossos companheiros ajam como crianças que precisam de cuidados constantes. Isso não afetará o salário que você receberá como membro oficial ou seus privilégios necessários para cumprir seu dever. Então é apenas um ritual para ganhar o reconhecimento dos outros Falcões Noturnos. Mas, Sr. Neil, por que você enfatizou que isso não afetaria meu salário como membro oficial? Eu deixei isso tão óbvio?
Ficou muito na cara, né? Clan tocou seu rosto e deu um sorriso envergonhado antes de perguntar: tem que ser uma missão do tipo Beyonder? Esse deveria ser o caso, mas seu desempenho ontem foi mesmo excelente. Você engenhosamente matou um Beyonder que está pelo menos na sequência 8. Acredito que Free, Royal e o resto já o reconheceram. Portanto, Dan pode apenas designá-lo para uma missão comum, disse o velho Neil antes de suspirar de repente. Você terá seu salário aumentado várias vezes. Eu nunca vou encontrar algo assim de novo na minha vida. Acho interessante que eles estão falando que é no mínimo, né? Porque o palhaço provavelmente seja um sequência 7, né? Eu acredito que ele seja ali um sequência 7. Clan, ou acho que não. Acho que ele poderia ser apenas um sequência 8, porque se ele estava vestido de palhaço é porque ele estava atuando como palhaço. O mágico, ele se veste de palhaço também, mas não necessariamente ele precisa ser um palhaço para ser um mágico, para meio que atuar nesse sentido, né? Então provavelmente a Ordem Secreta já deve ter essa informação da atuação. Clan Hill, enquanto levantava a questão sobre o seu caminho de sequência. Sr. Neil, você acha que a sequência 8 do caminho do vidente é o palhaço? Na verdade, pensando na descrição dos documentos confidenciais, parecia fazer sentido. Uma classe boa em lutar com truques. Não posso lhe dar nenhuma garantia, mas acho que é altamente provável. Em primeiro lugar, corresponde ao que está escrito nos documentos. Seu movimento ágil e estilo de batalha baseado em enganos são um ponto-chave. Em seguida, outros caminhos de sequência têm situações semelhantes. Você conhece a sequência 8 do caminho do espreitador de mistérios? O velho Neil perguntou com uma risada. Não está escrito nas informações fornecidas pela igreja. Clan balançou a cabeça honestamente. O velho Neil riu um pouco antes de dizer: sou amigo íntimo de dois velhos da mente coletiva da maquinaria. Eles mencionaram isso de passagem, como uma piada. A poção da sequência 8 do caminho do espreitador de mistérios é erudito de combate. Não falei errado dessa vez. Você ouviu isso? Erudito de combate. Deusa, eu não gosto de combate corpo a corpo. Isso não combina com a imagem de um espreitador de mistérios. Eu posso entender. Espreitador de mistérios persegue os mistérios por trás das coisas. O combate corpo a corpo é um desses mistérios, disse Clan depois de pensar um pouco. O velho Neil terminou seu café moído. Tudo bem, não vamos perder tempo. Vamos continuar nossos estudos de misticismo. Você ainda precisa entender muita magia ritualística. Você também precisa aprender a criar amuletos e encantamentos. Certo, Clan sentou-se e planejou sua programação para o dia. De manhã, estudarei misticismo e lerei todos os tipos de registros históricos. Vou apresentar o pedido de compensação. Depois do almoço, vou praticar no clube de tiro. Em seguida, irei à biblioteca de Weeville, no Burgo Indus Dourado, e verei se posso pegar emprestado a monografia e o diário correspondente sobre o pico principal de Ornaz. Depois de fazer tudo isso, se eu tiver tempo, passarei um tempo no clube de adivinhação. Não posso relaxar na minha atuação. Assim que o pedido de indenização for aprovado e eu receber o dinheiro, poderei comprar um terno novo a caminho de casa. Sim, vou solicitar os materiais amanhã de manhã e tentar fazer um amuleto protetor para afastar o perigo de Melissa e Benson. Em uma sala de jantar adornada com um lustre e decorações elegantes, alguns amigos estavam parabenizando Joyce Meyer por sua fuga do perigo e seu retorno a Tinga. Caramba, o Fish não esqueceu dele. Todos nós lemos as notícias. Apenas a descrição escrita foi o suficiente para me assustar. Um homem com uma barba curta no queixo disse com melancolia: Joyce, eu não posso acreditar que você passou por tal provação. Saúde. A tragédia acabou agora, e a luz do sol brilha sobre nós. Exaltado seja o vapor. Joyce e sua noiva Anna levantaram seus copos e brindaram com seus amigos. Então eles beberam o pouco de champanhe que lhe restava. Anna ficou extremamente preocupada. Suspeito que ela chorava todas as noites. Sempre que eu a convidava para um chá da tarde, ela estava distraída. Por sorte, você enfim voltou. Caso contrário, acho que ela teria falecido. Uma jovem com um nariz pequeno e bonito e cabelos castanhos cacheados falou a Joyce enquanto olhava para Anna. Se Anna passasse por algo assim, ficaria igual. Poderia estar em um estado ainda pior. Joyce lançou um olhar gentil para a noiva que estava sentada ao seu lado. Anna estava acostumada a expressar suas emoções na frente dos outros. Ela olhou para o lado oposto da mesa e disse: Bogda, por que você manteve a cabeça baixa o tempo todo? Eu posso sentir o quão terrível é o seu humor. O jovem de nariz pequeno respondeu no lugar de Bogda. Bogda está doente. O médico disse a ele que havia algo muito errado com seu fígado. Ele só pode usar remédios
remédios para reduzir a dor, mas não tratar sua doença. Ele precisa passar por uma cirurgia. Deus! Quando isso aconteceu, Anna e Joyce perguntaram surpresos e preocupados. Bogdan era um jovem de cabelos curtos, mas seu rosto estava pálido. Seus olhos vermelhos, geralmente brilhantes, foram substituídos por um brilho fraco. Aconteceu na semana passada. Como Joyce ainda não tinha voltado, pedi a Irene que não contasse a você, explicou Bogdan com um sorriso triste. Joyce perguntou calmamente: você já decidiu quando vai se submeter à cirurgia? A expressão de Bogdan mudou algumas vezes quando ele disse: não, ainda não decidi. Como você sabe, esses cirurgiões são quase açougueiros. O paciente é como um pedaço de carne em um bloco de corte, o que os faz pensar que pode cortar as pessoas como quiserem. Eu li muitos relatórios. Eles até usam um machado para amputação. Deus, suspeito que posso muito bem morrer na mesa de operação. Mas se você demorar mais, a cirurgia pode não ser capaz de salvá-lo, disse o homem de barba por fazer enquanto tentava persuadi-lo. Nesse momento, Anna interveio. Bogdan, talvez você possa considerar fazer uma adivinhação. Se a adivinhação indicar que tudo ocorrerá bem, prossiga com a cirurgia o mais rápido possível. Se o resultado da adivinhação for ruim, procure outros meios. Busque-os com a ajuda do adivinho. Conheça um verdadeiro e misterioso. Não, devo tratá-lo como um vidente. Acredito que ele com certeza pode ajudá-lo. Sério? Bogdan voltou com uma pergunta. Com clara dúvida, seus outros amigos compartilhavam a mesma atitude. Sim, Anna assentiu sem hesitar. Contratei seus serviços de adivinhação e depois de adivinhar a situação de Joyce, ele me disse para voltar para casa. Seu noivo está em casa te esperando. Naquele momento estava como todos vocês, cheia de dúvidas, mas quando voltei para casa, realmente vi Joyce. Ele estava mesmo de volta. Posso testemunhar sobre esse ponto, Joyce repetiu. Ele não mencionou que tinha procurado a ajuda de Clem para interpretar seu sonho. Isso porque a polícia o informou que Tris ainda não fora pego. Portanto, ele tinha que manter isso em segredo para evitar que a vingança fosse imposta a ele. Deus, isso é absolutamente inacreditável. A adivinhação é mesmo tão mágica? Em meio às exclamações, Bogdan pensou profundamente por um momento antes de dizer: talvez eu devesse fazer uma adivinhação. Anna, Joyce, vocês poderiam me dizer o nome e o endereço do vidente? Anna deu um suspiro de alívio e disse: você fez uma escolha muito sábia. Esse vidente está no clube de adivinhação na rua Owens. O nome dele é Clem Moret. E assim a fama do Clem se espalha, né? Burgo Indus Dourado, Biblioteca Deweyville. Clem usou a nota de apresentação da carta de seu mentor para solicitar com sucesso um passe de empréstimo. Ao virar o pequeno cartão em sua mão, ele perguntou a alguns bibliotecários: você tem a pesquisa das relíquias do pico principal de Ornastes aqui? Foi publicada pela Companhia de Publicação de Lowen. Um bibliotecário respondeu de imediato: por favor, espere um momento. Deixe-me verificar os registros. Ele se virou e olhou para as gavetas. Abriu a carta que correspondia a Ornastes e folheou um cartão cheio de palavras isoladas que seguiam uma ordem específica. Após uma inspeção cuidadosa, ele balançou a cabeça e disse: desculpe, senhor, não temos este livro em nossa coleção. Que pena, respondeu Clem, claramente desapontado. Pelo que parece, preciso escrever para a Companhia de Publicação de Lowen ou fazer uma visita à Universidade de Coy. Enquanto isso, ele suspirou por dentro com o quão antiquado era o gerenciamento de bibliotecas deste mundo. Vocês precisam de um computador. Infelizmente, não posso fazer um. Clem fez um comentário silencioso e autodepreciativo e se virou para perguntar: então, você tem as edições do periódico Nova Arqueologia e Sumário de Arqueologia? Nós temos, confirmou o bibliotecário. Um cavalheiro acabou de devolver. Ele abriu o cartão correspondente e apontou a Clem a direção da estante. Clem foi até a estante, examinou as edições do periódico e retirou aquelas mencionadas por seu mentor. Então, ele encontrou aleatoriamente um lugar perto da janela para se sentar. Sobre o sol brilhante da tarde, começou a ler em silêncio as informações da biblioteca. Vocês não têm esse sentido mais, né? Mas na minha época de velho... Quando eu alugava livro na biblioteca, tinha uma parada que era muito legal, que era o nome da pessoa ficava no cartão, né? O nome dos que alugaram antes de você ficava no cartão. Então, tipo assim, seria interessante, sei lá, em algum momento o cliente pudesse descobrir alguma coisa em relação a isso, pegando livros de alguma biblioteca. Por exemplo, o nome do Lenevos, o nome de outro personagem, porque tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Tá todo mundo ali na mesma situação. Relíquias antigas não estão apenas no pico principal da Cordilheira Ornastes. Elas também
estão espalhadas pelas florestas circundantes, vales e encostas suaves ao redor do pico principal. Essas relíquias são formadas por altas cúpulas e gigantescas colunas de pedra. Honestamente, elas podem ser descritas como magníficas. Estou curioso para saber como os residentes originais mineravam e processavam essas rochas. Hipoteticamente, vamos supor que eles realizavam sua operação de mineração no local sem a necessidade de enviar os minérios para a montanha. Há um padrão estranho onde as relíquias se tornaram maiores quando mais perto você está do pico da montanha, mas de forma surpreendente não há ruínas no pico. De acordo com a nossa hipótese, deveria haver palácios que não se assemelhavam a construções feitas pelo homem, salões divinos usados para sacrifício, palácios que não parecem ter sido feitos pelo homem, salões divinos usados para sacrifícios. Poderia ser aquele que eu vi no meu sonho? Enquanto Clan refletia, de repente ele ouviu passos se aproximando dele à distância. Ele olhou para cima e viu um rosto familiar, um rosto que parecia com frequência nos jornais. Ele tinha um rosto quadrado, sobrancelhas grossas, nariz firme, cabelo loiro escuro, curto, olhos azul celeste e lábios bem fechados. Todos esses recursos pertenciam a uma certa pessoa famosa da cidade de Tingen, um filantropo, empresário e proprietário da biblioteca, Sir Deweyville. Ao lado de Deweyville estava o mordomo de meia idade que Clan conhecera antes. Clan observou-os passar a mais de 10 metros de distância. Por curiosidade, ele ergueu a mão direita e bateu levemente 2 vezes na glabela. Eu já estava achando que quem bateu na glabela tinha sido o Deweyville. Mas é o Clan. Bora pro capítulo 82. Lord of Mysteries, capítulo 82, Loja de Ervas. Várias cores de auras apareceram e entraram nos olhos de Clan. Ele estudou casualmente a condição de Sir Deweyville. Ele é muito saudável, quase não há problemas ocultos. Seu estado emocional é horrível, em meio ao embotamento à fragilidade. Seu estado mental é frágil, ele tem problemas para dormir bem, mas a aura roxa em sua cabeça está íntegra. Clan murmurou em silêncio para si mesmo enquanto Sir Deweyville se afastava e deixava a biblioteca. Retraindo o olhar, Clan beliscou a testa e suspirou por dentro. Ser um magnata com certeza não é fácil. Ele não prestou muita atenção ao assunto e voltou a olhar para as edições dos periódicos à sua frente. Clan não encontrou muitas pistas depois de ler cada uma delas. Ele só pôde confirmar algumas coisas. Em primeiro lugar, existia um antigo reino na cordilheira de Ornaces, bem como seus arredores. A história do antigo reino remonta a pelo menos 1500 anos atrás. Em segundo lugar, seu estilo arquitetônico favorecia a grandeza. Seus habitantes deixaram para trás todos os tipos de murais e desses murais pode-se deduzir que eles acreditavam que a noite eterna protegeria os entes queridos dos que partiram. Por fim, nas ruínas havia símbolos que representavam a noite eterna em todos os lugares, mas eram claramente diferentes do emblema sagrado das trevas. Se eu tiver uma chance, não. Mesmo se eu tiver uma chance, nunca irei lá. Clan murmurou com os dentes cerrados. Ele jurou não cortejar a morte. Depois de arrumar os artigos dos periódicos e devolvê-los aos lugares originais, ele colocou o chapéu, ergueu a bengala e deixou a biblioteca Deweyville. Clube de adivinhação. Bogda olhou para a bela senhora encarregada de receber os convidados e disse: eu gostaria de uma adivinhação. Angélica sorriu educadamente e disse: você tem um adivinho de preferência? Ou você gostaria de folhear nosso guia de introdução e escolher aquele que é mais adequado para você? Bogda pressionou o lado direito de seu abdômen e suspirou em silêncio, enquanto dizia: desejo que o Sr. Clan Moret adivinhe para mim. Mas o Sr. Moret não está aqui hoje, respondeu Angélica com incerteza. Bogda ficou em silêncio por um momento enquanto dava alguns passos e perguntou: quando o Sr. Moret estará disponível? Ninguém sabe. Ele tem seus próprios assuntos para tratar. Pelo que vi, ele costuma vir aqui nas tardes de segunda-feira, disse Angélica enquanto refletia sobre o assunto. Tudo bem. O rosto de Bogda escureceu quando ele se virou, planejando partir. Senhor, você pode escolher outros adivinhos também. Por exemplo, você pode escolher o Sr. Anas Vicente, que é famoso na cidade de Tingen. Angélica fez o possível para evitar a perda de negócio. Bogda parou de andar e pensou por um momento antes de dizer: não, eu só confio no Sr. Moret. Bem, posso esperar aqui por um momento? Talvez ele possa vir depois de resolver seus problemas. Sem problemas, respondeu Angélica com um sorriso caloroso. Bogda foi até o sofá e sentou. Às vezes ele acariciava sua bengala, em outras ocasiões
expressões, olhava pela janela, com clara impaciência. Os segundos se transformaram em minutos. No momento em que a mente de Bogda estava confusa, sem saber se deveria continuar esperando ou ir embora, ele ouviu a bela dama exclamar com agradável surpresa: "Boa tarde, Sr. Morit." Clan viu a conhecida Angélica e estava prestes a perguntar por que sempre era ela. Ela não precisava descansar ou tirar algum dia de folga? No entanto, ele imediatamente levou em consideração que era um vidente, então não era apropriado que fizesse tais perguntas. Em vez disso, ele tinha que usar o tom de um charlatão e dizer algo como: "Como é maravilhoso que o destino nos obrigue a nos encontrarmos mais uma vez, Madame Angélica." Isso soaria como se eu estivesse dando em cima dela. A mente de Clan divagou enquanto ele finalmente respondia com um sorriso: "Boa tarde, Madame Angélica. Um cliente deseja contratá-lo para uma adivinhação." Angélica apontou para Bogda, que se levantou com pressa do sofá. "Alguém realmente pediu por mim?" Clan tirou sua meia cartola em agradável surpresa, beliscando sua glabela 2 vezes ao fazê-lo. "Boa tarde, senhor." Ele olhou quando sua voz de repente parou. Em sua visão espiritual, ele viu o fígado do solicitante parecendo escuro. Estava quase preto na cor. Isso desequilibrava o resto do seu corpo, pois sua aura era fina em vários lugares. Clan refletiu sobre suas palavras e disse com uma expressão séria: "Senhor, você deveria consultar um médico e não procurar uma adivinhação." Bogda ficou atordoado no local enquanto dava de imediato um agradável olhar de surpresa e murmurava: "Que fascinante. Ana não estava mentindo para mim." O cara nem precisou falar, né? O Clan já mandou ali a real, né? Ele olhou para Clan com pressa e seriedade. "Sr. Morit, já consultei o médico e talvez tenha que fazer uma cirurgia. No entanto, estou com medo da cirurgia. Eu gostaria de adivinhar o resultado. A cirurgia desta era é realmente perigosa. Embora o Imperador Roseli tenha dado o ímpeto, esta era ainda carece da maior parte tecnológica necessária." Clan não rejeitou seu pedido e assentiu de leve. "Minha taxa de adivinhação é de 8 centavos, tudo bem?" 8 centavos? Bogda exclamou surpreso. "Você está cobrando apenas 8 centavos? De acordo com a descrição de Ana e o desempenho que o Sr. Morit acabou de me mostrar, estou disposto a pagar pelo menos 1 libra. Você já ouviu falar de pequenas margens com grande volume?" Leandro ficou embaraçado por um momento. Depois de pensar por alguns segundos, ele sorriu com calma e respondeu: "Basta ser abençoado com a capacidade de receber revelações do divino e vislumbrar o destino. Portanto, devemos manter nossa humildade e reprimir nossa ganância. Somente fazendo isso, podemos continuar sendo agraciados com os nossos dons. Você é um verdadeiro vidente." Bogda segurou o peito e se curvou, seu tom cheio de sinceridade. Ao receber os elogios e a confiança de Bogda, a espiritualidade de Clan pareceu relaxar, quando a descrição de seus princípios também lhe deu uma nova visão. "Madame Angélica, Topázio está disponível?" Ele se virou para a bela dama ao lado dele. Angélica soltou um suspiro de alívio por Bogda enquanto sorria docentemente. "Sim." Depois de entrar na sala de adivinhação, Clan instruiu Bogda a trancar a porta. Então, ele se sentou atrás da mesa e beliscou a testa. "Devemos usar cartas de tarô para adivinhação?" Clan perguntou com um sorriso. A radiestesia espiritual era adequada apenas para determinar assuntos relacionados a ele. Quanto ao desenho de um astrolábio, era muito demorado. "Vou deixar isso para você." Bogda não fez objeções. Portanto, Clan o ajudou a embaralhar e cortar o baralho antes de colocar as cartas em uma formação íntima. Graças à sua singularidade como evidente, Clan não virou as outras cartas. Em vez disso, ele virou direto a carta que indicava o resultado final. "Roda da fortuna invertida. As coisas vão se desenvolver mal." Clan disse solenemente enquanto lançava um olhar. A cor do rosto de Bogda desapareceu no mesmo instante e seus lábios tremeram. "É impossível." Enquanto Clan tentava ao máximo pensar em uma solução, ele disse: "Deixe-me tentar um método de adivinhação diferente. Por favor, deixe seu anel para trás." Em seguida, lá ele. "Em seguida, escreva sua data de nascimento neste papel. Então, por favor, espere lá fora em silêncio." Influenciado por seu tom gentil e reconfortante, Bogda se acalmou e seguiu as instruções, anotando as informações e deixando seu anel para trás. Lá ele. Enquanto observava Bogda sair, Clan escreveu uma frase no pedaço de papel: "Resultado da cirurgia de Bogda John." Ele pegou o anel e o papel e recostou-se em seu assento antes de usar uma técnica de adivinhação de sonho. Em um mundo embaçado e distorcido, Clan gradualmente se encontrou, apenas para ver o cavaleiro desmoronar com uma expressão pálida. Ele estava coberto com um pano branco quando foi empurrado para fora da sala de cirurgia trêmula. Dessa vez, Clan não encontrou nada de estranho. Não sentiu mais a sensação de estar sendo observado. Então,
acordou rapidamente. Ele franziu as sobrancelhas enquanto pensava em como iria informar Bogda sobre o resultado. A cirurgia pode muito bem levar à morte. Pode tentar a magia ritualística restauradora que aprendi hoje, mas isso expoiria a questão dos Beyond. Além disso, primeiro tenho que solicitar a aprovação do capitão. Sim, talvez eu não seja capaz de tratar uma doença tão grave. Glenn estava quebrando a cabeça quando de repente pensou em algo. A doença pulmonar do Sr. Glasses foi tratada por um farmacêutico. Ele disse que o remédio era muito milagroso. Onde era? Certo, Lawson Darkwade, Rua Vlad 18, no Burgo Leste, loja de ervas populares de Lawson. Enquanto tentava ao máximo memorizar o endereço da época, Glenn logo lembrou dos detalhes. Ele bateu nos cantos da mesa e rapidamente tomou uma decisão. Depois de usar a radiestesia espiritual para determinar logo se era uma boa ou má ideia, Glenn saiu pela porta. Quando viu Bogda se levantar em confusão, devolveu o anel para ele e disse calorosamente com um sorriso: "Encontrei esperança para você." Sério? Glenn era muito desgraçado, né? Encontrei esperança para você, né? Tipo... Sério? Sério? Bogda perguntou com agradável surpresa. Glenn não respondeu enquanto continuava falando. Sua esperança está no Burgo Leste, na Rua Vlad. Está relacionado ao termo único Lawson. Se não encontrar, volte aqui na segunda-feira às 4 da tarde. Bom. Bogda assentiu enquanto repetia. Ele pegou sua carteira com entusiasmo e tirou 8 centavos. Ele agiu de acordo com o que Glenn tinha dito, sem usar dicas para corromper um verdadeiro vidente. Os cantos dos lábios de Glenn se contraíram quando ele recebeu o dinheiro, mas sorriu brilhantemente. Espero que você encontre esperança o mais rápido possível. Depois que Bogda saiu, ele entregou a comissão como da vez anterior e também deu dicas a Angélica, fingindo ter recolhido um tole. Burgo Leste, Rua Vlad. Bogda caminhou de uma ponta a outra da rua, repetindo 3 vezes até que seu fígado começou a doer. Por fim, ele determinou que havia apenas um lugar que tinha algo a ver com Lawson na rua. Era a loja de ervas populares de Lawson, número 18 da rua. Reunindo coragem, ele entrou e sentiu o cheiro de várias ervas. Ele viu que o dono da loja tinha cabelo preto, mas muito curto. Seu rosto era redondo e ele parecia ter 30 ou 40 anos. O traje formal do chefe lembrava que era um curandeiro de aldeia. Era um manto preto profundo bordado com todos os tipos de símbolos estranhos. "Olá, você tem um remédio que pode tratar minha doença?" Bogda perguntou educadamente. O chefe ergueu a cabeça e passou seus profundos olhos azuis por Bogda e sorriu. "Sua doença hepática é muito grave, mas a premissa de tudo é se você tem dinheiro. Você tem o suficiente para pagar o remédio?" Ele sabe. Bogda de repente se sentiu muito mais confiante enquanto assentia freneticamente. "Quanto custa o seu remédio?" 10 libras. É um preço muito justo. O chefe pescou um saco de ervas debaixo do balcão e disse: "Adicione água suficiente e ferva para fazer o remédio. Depois de fervê-lo, adicione 10 gotas de sangue fresco de galo e beba imediatamente. Esse saco de ervas pode ser cozido 3 vezes. Você ficará bem depois de 3 vezes." Enquanto falava, ele abriu o papel marrom amarelado e jogou dentro dele todo tipo de ervas estranhas. "Parece muito suspeito." Bogda engoliu a saliva e disse: "Só isso?" O chefe olhou para ele e imediatamente sorriu. "Você ainda quer outra coisa? E essa bolsa? Assim que você se recuperar de sua doença hepática, posso garantir que sua esposa ficará muito satisfeita." Ele riu enquanto pegava um saco de ervas forrados de papel preto e suprimiu sua voz. "Tem pó de múmia dentro. Confie em mim. Muitos aristocratas consomem isso. Eles colocam no chá ou fervem como sopa." A confiança de Bogda no chefe vacilou a ponto de sentir nojo. "Eu acredito no Sr. Moritz." Ele respirou fundo, pegou sua carteira e tirou as 2 notas maiores do pouco que restava de suas libras de ouro. Aqui. Eu lembro que tem uma piada sobre isso, né? De pó de múmia, né? Que tinha essa questão de pó de múmia na Europa e também lá na história do anime de Lord of Mysteries, né? Bora, capítulo 83. Lord of Mysteries, capítulo 83, gravação. Segurando um saco de papel marrom amarelado cheio de ervas, Bogda cambaleou para fora da loja de ervas populares de Lawson. Enquanto esperava por uma carruagem particular, ele de repente percebeu. Ele gastou 10 libras para comprar um saco de coisas. Isso era quase o salário de um mês dele. Se não fosse por sua confiança em Anna e Joyce, ele não teria trazido tanto dinheiro para o clube de adivinhação. Será que a razão pela qual o Sr. Moritz aceitou apenas 8 centavos por
por sua adivinhação teve algo a ver com seu conluio com o chefe da loja de ervas populares de Lawson para ganhar mais? Este é um golpe clássico escrito nos jornais. Quando Bogda fez essa conexão, até começou a suspeitar um pouco de Clem. Ele até começou a suspeitar de Joyce e Anna. Quando uma carruagem parou à frente dele, ele olhou para as ervas em sua mão. Incapaz de voltar, entrou na carruagem com o coração pesado. Você não vai jogar essas ervas fora, né, meu amigo? Dentro da loja de ervas populares de Lawson, enquanto observava Bogda sair, o chefe de repente virou a cabeça e gritou para a porta onde havia uma pilha de ervas. Charmaine, pare de comprar ervas a partir de hoje. Por quê, mestre? Um jovem bonito com cabelos desgrenhados saiu. O chefe sorriu e disse: este é o 16º cliente que vem por causa da minha fama. Se isso continuar, acredito que os falcões noturnos, a mente coletiva da maquinaria e os punidores mandatários vão me notar. Quando chegar a hora, precisarei pensar em ir para outra cidade. Sabia que o maluco era um Beyonder, cara. Então, precisamos realocar essa loja? Charmaine acenou com a cabeça em compreensão enquanto perguntava com preocupação. O chefe riu. Se você quiser ficar, pode ser o chefe dessa loja. Você já é capaz de identificar ervas e preparar remédio. Claro, lembre-se de depositar metade de seus lucros mensais em minha conta anônima no banco Becklon. Mas eu ainda não aprendi no que você é realmente bom. Charmaine já estava cansado de nunca ficar em uma cidade por mais de um ano, mas não estava disposto a desistir de aprender as fórmulas mágicas que eram especialidades de seu mestre. O chefe balançou vagarosamente em seu assento. Isso não é algo que você pode aprender só porque quer. Um líquido borbulhante verde escuro apareceu diante dos olhos de Bogda. Cheirava a meias fedorentas, com uma cor de vômito que o deixou profundamente desconfiado de tudo o que tinha feito hoje. Quando o sangue do galo foi colocado no remédio, o pai de Bogda olhou preocupado para o filho e disse: acho que a cirurgia é a melhor opção. As poucas gotas de sangue de galo borbulharam com o líquido fervente antes de desaparecer. Bogda respirou fundo e disse: se esse remédio for útil, considerarei a cirurgia. Se esse remédio for inútil, considerarei a cirurgia. O Senhor cuidará de você. O pai de Bogda gesticulou um emblema sagrado triangular em seu peito. Que é o Senhor da maquinaria ou é do Senhor das Tempestades? Eu acho que é o Senhor das Tempestades, né? Quando o líquido fervente esfriou, Bogda não tinha intenção de desperdiçar as 10 libras. Ele ergueu a mão direita e fechou os olhos. Jogando a cabeça para trás, engoliu o remédio de uma só vez. O aroma pungente, que tinha um cheiro nocivo de sangue, se embilou em sua boca enquanto ele quase cuspia tudo que acabara de beber. Naquela noite, Bogda teve uma dor de estômago. Ele foi ao banheiro 6 vezes e quando a lua carmesim desapareceu, adormeceu grog. Depois de um período de tempo desconhecido, ele acordou sobressaltado, tendo sonhado que estava sendo repreendido por seu chefe no trabalho. Por sorte, tirei 3 dias de férias anuais. Não preciso recorrer para o trabalho. Bogda deu um suspiro de alívio quando descobriu que se sentia muito mais animado. Isso contrastava fortemente com o estado lento em que ele estava nas suas últimas semanas. Bogda estendeu a mão por instinto e pressionou o lado direito do seu abdômen. Ele notou que a região que antes doía, com uma leve pressão, parecia normal. Ele só sentiu a dor de pressão normal. Não me diga que foi mesmo eficaz. Aquele boticário estava claramente apenas me enganando. Bogda estava ao mesmo tempo surpreso e duvidoso quando saiu da cama. Ele se espreguiçou e sentiu sua saúde voltando. Ele ficou em silêncio por um longo tempo enquanto murmurava: de acordo com o boticário, ainda preciso beber 2 vezes. Assim que eu parar de beber, irei ao hospital para fazer o check-up com o médico. Aquele boticário não me disse quantas vezes posso beber por dia. Eu ainda acho que ele é um trapaceiro. Dentro do escritório civil da Companhia de Segurança do Espinho Negro, a partir de seu pedido prévio, Clem recebeu um espaço onde ninguém o perturbaria. Ele segurava uma faca de trinchar, emitia sua espiritualidade e esculpia seriamente os encantamentos e símbolos em 2 acessórios de prata. O encantamento era um pedido para evitar o desastre e estava escrito em Hermes. Os 2 símbolos do misticismo simbolizavam a deusa da noite eterna, bem como a imperatriz do desastre e do horror. Além disso, Clem também acrescentou o número do caminho, que correspondia à deusa, 7, e a característica mágica. Além disso, os encantos e amuletos deveriam ser gravados em ambos os lados, e os símbolos, encantamentos e características de cada lado com suas localizações exatas ou formatos especiais no reino do misticismo. Aqueles espalhados entre a população comum estavam cheios de
erro. Nesse momento, Clan tinha muitos materiais danificados à sua direita, através da prática repetida. E somente depois de confirmar que tinha prática suficiente, ele se atreveu a começar a criar os amuletos para Benson e Melissa. Enquanto ele acalmava sua mente, sua espiritualidade jorrou da ponta da faca. O número 7 apareceu na superfície dos acessórios prateados. Ele já tinha terminado de esculpir os encantamentos e símbolos do outro lado do acessório. Tudo o que restava era terminar o lado restante. Depois de largar a faca, toda a sua espiritualidade se acorrentou quando Clan de repente sentiu uma onda de energia estranha, majestosa e aterrorizante em toda a sala. A comoção desapareceu rapidamente quando os encantamentos em ambos os lados do acessório se complementaram sobre a visão espiritual de Clan, que emitia uma serena escuridão. Ele largou a faca de trinchar e poliu com cuidado o acessório de prata formado por um círculo e uma peça vertical. Sentiu um toque de frieza da superfície suave ao toque. Caramba, é muito detalhe, mano. Terminei. Clan alegremente colocou o amuleto acabado e outro que ele tinha feito antes em seu bolso, planejando encontrar uma oportunidade de entregá-los a Benson e Melissa. Amuletos criados por Beyonders possuíam um certo nível de eficácia. Eles permitiam que o usuário evitasse desastres ocultos até certos pontos, mas não era nada muito ridículo. Além disso, sua espiritualidade diminuiria pouco a pouco, a menos que alguém usasse uma magia ritualística de alto nível e criasse um conjunto de orações. Um ano era o máximo que alguém poderia usar. Quando a magia ritualística de alto nível havia um requisito de espiritualidade muito alto, não era algo que Clan pudesse suportar no momento. Quando chegar a hora, posso usar a minha espiritualidade para fazer outro. Clan pensou, balançando a cabeça enquanto começava a arrumar a mesa bagunçada. Clan não fez para si mesmo no momento, porque um amuleto desse nível tinha efeitos limitados sobre ele. Portanto, seu objetivo era obter uma compreensão mais profunda dos encantamentos antes de tentar combiná-los com a magia ritualística. Dessa forma, ele poderia criar alguns amuletos defensivos que ativassem especificamente com o som. Depois que tudo foi concluído, Clan saiu do escritório e se preparou para entregar os materiais danificados. Foi quando ele viu o Capitão Dan se aproximar com seu blusão preto. Os olhos cinzentos e profundos de Dan percorreram enquanto ele sorria. Clan, a Catedral Sagrada te aprovou. Agora você é um membro oficial. Sério? Isso é ótimo! Clan expressou sua alegria. Dan assentiu e disse com um sorriso. Agora você pode receber um pagamento compensatório de 3 libras essa semana. Você receberá 4,5 libras a cada semana até que o adiantamento seja compensado. A propósito, eu mencionei o ritual dos falcões noturnos. Todo falcão noturno oficial deve completar uma missão sozinho. Só assim você ganhará o reconhecimento de seus parceiros. Em consideração ao excelente desempenho que você mostrou, acredito que possa atribuir a você uma missão comum. Quando isso acontecer, vou apresentá-lo formalmente a todos os falcões noturnos na cidade de Tinger. Clan respondeu sem hesitar. Entendido. 3 libras mais sua compensação de 7 libras. Conseguir um terno novo não era mais um problema. Além disso, ele ainda teria muito sobrando. Bem, quem sabe quando minha missão chegará. Clan esperou até domingo, o dia do banquete de aniversário de Selene. Vestido seu terno formal e usando um pincel e um lenço para arrumar sua meia cartola, Clan olhou-se no espelho antes de caminhar para o primeiro andar com satisfação. Neste momento, Melissa estava avaliando as roupas de Benson. Algum problema? Benson levantou a bengala, sentindo-se um pouco perdido devido ao olhar de sua irmã. Ele sentiu que não havia nada de errado com seu traje quando se inspecionou. Ele já estava vestido de forma bastante decente. Melissa parou de encará-lo e disse com uma expressão séria. Benson, esse terno que você está vestindo é muito velho. Haverá muitas damas e senhoras requintadas participando do banquete de aniversário de hoje. Acredito que usar isso será uma forma de desrespeito a elas. Clan estava originalmente cheio de perguntas. No entanto, ao ouvir a ênfase de Melissa, percebeu de imediato o que estava acontecendo. Ele deu uma risadinha e disse: Benson e eu compartilhamos uma constituição semelhante. Ele pode usar meu outro smoke. Clan já tinha informado seus irmãos sobre a compra de um terno novo. Ele explicou dizendo que suas roupas foram rasgadas durante a inspeção de certos objetos. Portanto, a empresa o compensou generosamente. Claro, ele escondeu o fato de ter sido promovido com aumento de salário. Ele tinha medo de assustá-los e só planejava contar depois de meio ano. Faz sentido, né? Ter um aumento depois de um mês é pra deixar você tá mexendo com o quê? Com o tráfico de drogas, pô? Tal explicação deixou Benson e Melissa com muita inveja.
Eles achavam que a companhia de segurança Espinho Negro era um empregador impecável. Não há necessidade, certo? Benson retrucou sem perceber a gravidade da situação. Não, é extremamente importante. Glenn empurrou os ombros de Benson escada acima. Meu smoking está pendurado no cabideiro. Depois de observar Benson subir as escadas atordoado, Glenn se virou e sorriu para Melissa. Você espera que Benson use a oportunidade oferecida pelo banquete de aniversário de Selena para começar um lindo novo romance? Glenn tinha lido uma boa quantidade de jornais e revistas recentemente. Ele sabia que aristocratas e banquetes de classe média eram tipicamente motivos para encontros às cegas. Melissa assentiu solenemente. Sim, Benson perdeu muito por nossa causa. Irmã, por que você é como uma mãe? Glenn olhou para Melissa quando de repente balançou a cabeça com uma risada exasperada. É isso, mais 4 capítulos de Lord of Mysteries. Nem a falta de lâmpada faz a gente parar de ler Lord of Mysteries por aqui. Mas ficou com uma aura mais escura, mais dark aqui, né? Envolvendo pra gente falar mais sobre essa obra. Gostei desse capítulo, não avançou tanto assim com a história como eu imaginava. Achei que a gente ia mais ali focar com o professor do Glenn, mas fomos mais pro lado da intimidade, né? Com a conexão. Provavelmente a gente vai aqui nos próximos capítulos focar ali na ideia, né, daquele vidente, né, acho que é o vidente, né, que tenta matar o Glenn lá através do espelho, né, através da animação. É isso, continue a fortalecer e a ajudar ainda mais Lord of Mysteries aqui no canal do Geek Brasil. Foram mais 4 capítulos um pouquinho mais curtos. Continue contribuindo através do Pix, através aí do Valeu, e fortaleça ainda mais as nossas leituras. Eu tô vendo aqui as visualizações, elas estão aumentando de pouquinho em pouquinho, né, os começos, pelo menos a parte ali do começo, acho que até o capítulo 40, todos os vídeos já passou de 1000 visualizações, então a gente tá avançando pouco a pouco, né? Estamos avançando pouco a pouco, espalhando ainda mais a palavra do louco.